O título já diz tudo. Vou intervir. No jornalismo, não é toda hora que a gente tem uma história assim para contar. E já chegamos nela. O importante é o seguinte. A repórter Mônica Gugliano descobriu que houve um momento, isso foi no dia 22 de maio, em que o presidente Jair Messias Bolsonaro tomou a decisão de dar um golpe de Estado. Na última hora, ele foi dissuadido pelo ministro-general Augusto Heleno. Desde então, muita coisa mudou. Entramos no cenário bolsonarinho paz e amor. É um amor mais dedicado ao centrão, claro, mas ele arrefeceu os ânimos. Brasília não está mais exaltada. A crise não é mais constante. E isso afasta a possibilidade imediata de impeachment. Mas é importante termos noção de uma coisa. Jair Bolsonaro segue sendo uma ameaça à democracia brasileira. Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. E esse é o ponto de partida. Vamos começar pela reportagem que a revista Piauí publicou. Ela é sólida e sabemos disso por duas razões. Primeiro, porque 4 fontes distintas confirmaram o que aconteceu naquela reunião de 22 de maio. 2 dessas fontes estavam lá dentro, no Palácio do Planalto. A segunda razão é que o próprio Planalto não negou nada. Naquele dia, o ministro Celso de Mello, do Supremo, havia encaminhado para a Procuradoria-Geral da República uma consulta sobre a possibilidade de apreensão do celular do presidente. Celso não havia tomado ainda nenhuma decisão, mas dentre as coisas que precisa fazer está essa: consultar a PGR. O ministro recebeu uma notícia crime feita por 3 partidos, tem de consultar. É assim que funciona. Para Bolsonaro, aquela consulta significou não a praxe de funcionamento do Supremo, mas sim uma grave ingerência de um poder sobre o outro. Chegou ao Planalto, juntou alguns ministros e mandou essa: vou intervir. Na cabeça do presidente, ele ia mandar o exército atravessar a Praça dos Três Poderes, entrar no prédio do Supremo Tribunal Federal e destituir dos seus cargos os 11 ministros. O ministro-chefe da Secretaria-Geral de Governo, o general Luiz Eduardo Ramos, ouviu e achou que Bolsonaro estava certo. Na sua cabeça, era o jeito de restabelecer a autoridade que ele via o executivo perdendo. Os outros 2 ministros generais que estavam ali, Braga Neto e Augusto Heleno, bem, eles estavam desconfortáveis com a forma em que essa intervenção se daria e, naturalmente, com as suas consequências. Bem, não foram só os generais não, tá? O ministro da Justiça, André Mendonça, e o advogado-geral da União, José Levi, debateram sobre como dar legalidade a essa intervenção. Vamos lá, esse ponto é muito importante. O ministro da Justiça e o advogado-geral da União debateram sobre como dar legalidade a uma ação de força militar que destituísse os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. Que esses homens tenham levado a ideia a sério e conversado a seu respeito é de uma gravidade absoluta. Mostra, em essência, que os 2 não têm qualquer compromisso com a Constituição, com a legalidade, com a democracia. A fantasia golpista de Bolsonaro evidentemente não aconteceu. Segundo a reportagem, o presidente foi dissuadido pelo general Augusto Heleno. Desde então, Bolsonaro parou de criar uma crise por dia e as coisas foram ficando mais tranquilas. O problema é o seguinte: as coisas estão mais tranquilas, mas isso não quer dizer que o governo tenha se tornado mais democrático. Uma das coisas mais graves que ocorrem neste momento é a investigação, tá, de funcionários públicos pelo Ministério da Justiça. O mesmo André Mendonça pôs arapongas para preparar dossiês a respeito de 579 servidores por serem considerados membros
do movimento antifascista. Sim. Este é um governo que considera necessário espionar a vida de quem é antifascista. A ação é ilegal. E lembra o tempo da ditadura, quando o Serviço Nacional de Informação, o SNI, fazia exatamente esse tipo de coisa. No fundo é muito simples. O governo Bolsonaro considera que ativistas de esquerda são um inimigo interno e precisam ser combatidos. O conceito básico de democracia, de que você acredita no que quiser e ser ativista político é simplesmente um direito fundamental, isso lhe escapa. Bem, ao Supremo não escapa. A ministra Carmen Lúcia pediu ao ministro que se explicasse. Mendonça respondeu que não planeja entregar os relatórios porque, afinal, o Estado teria o dever de manter em segredo relatórios de inteligência. Se eles são ilegais, essa é outra questão. E esse é um problema, tá? Nós temos um governo que acha normal espionar cidadãos brasileiros com base nas suas crenças. O governo está calmo, mas continua paranoico, continua vendo o comunista por toda parte e continua fundamentalmente antidemocrático. A questão que se coloca é a seguinte: uma aliança com o Centrão é o suficiente para que políticos não façam nada? Quem votou em Bolsonaro esperando um voto anticorrupção vai ficar impassível enquanto a corrupção do presidente e da sua família, via Queiroz, vai se mostrando de forma mais e mais insidiosa? Não dá para fingir que está tudo normal, porque não está. Esse não é um governo normal. Este não é um governo normal.